Meus amigos, a verdade é uma só. 1-0 tá bom. Isso aqui não é basquete? Vamos lá, tá? Essa daqui é a análise da rodada, o famoso resumão da rodada, da 20ª rodada, mas que a gente já larga na tela aí a classificação, mostrando que na 20ª rodada praticamente ninguém tem 20 jogos, né? O Fluminense, inclusive, é um desses que tem jogos atrasados. A CBF, a gente já sabe, é uma bagunça completa. Não consegue montar um calendário. Enfim, até hoje não botou esses playoffs da Sul-Americana na sua programação recorrente. Mas, enfim, reclamar da CBF é chover no molhado. Vamos lá, cara. Resumão da rodada de número 20. Tá aí na tela já a classificação, porque a gente aqui não perde tempo. Meu nome já apareceu aqui embaixo, então vamos lá. Se você quiser deixar um like, se inscrever aí, é contigo. Cara, olhando só a parte de cima aqui rapidinho, né? Porque a gente não troca muita ideia mais sobre a parte de cima há um certo tempo. O Flamengo virou líder com um jogo a menos, tá? Botafogo pipocou em casa pro Cruzeiro. O Flamengo fez uma vitória que foi boa, no final das contas, pro Fluminense. Mais ou menos, tá? Já vou explicar porque essa vitória nem foi tão boa assim. E o Palmeiras também perdeu em casa pro Vitória. Essa derrota, assim, ruim pra gente nos dois sentidos. E o Fortaleza, nesse momento, pode estar a 1 ponto do líder, tá? Ou a 1 ponto do Botafogo, à frente do Palmeiras, que eles têm jogos a menos. Ganharam do São Paulo nessa rodada também. Essa é a turma de cima da tabela. Nas próximas rodadas, essa turma nos importa, porque o Botafogo enfrenta o Lanterna Atlético Goianiense, o Palmeiras vai visitar o Internacional e é isso, basicamente. O Bahia vai enfrentar a gente. Olhando a parte de baixo da tabela, e sim, a parte de baixo nos interessa, do Vasco para baixo. Por quê? A gente analisa aqui os resultados de cada um deles, tá? O Vasco tem 19 jogos, assim como a gente. Perdeu para o Grêmio fora de casa lá em Chapecó. Tem 23 pontos, apenas 6 pontos à frente do Fluminense. Eu falo, pô, Gabriel, apenas 6 pontos, você tá de sacanagem. Não estou. Por quê? 6 pontos são 2 rodadas e tem um Fluminense e Vasco daqui a 2 rodadas. Então, se o Fluminense, por acaso, vencer o Bahia na próxima rodada em casa e o Vasco perder pro Red Bull Bragantino, o Fluminense e Vasco e Fluminense, na verdade, que possivelmente será no Engenhão, pode ser o confronto do X. Óbvio, isso é muito pra frente, mas tô só mostrando que a sequência de 4 vitórias seguidas do Vasco vai ficando pra trás quando eles perdem para Atlético Mineiro e Grêmio fora de casa. O jogo X pra eles é contra o Red Bull na próxima semana. Criciúma. O Criciúma venceu o Juventude e se igualaram com 21 pontos. Não foi um resultado bom pro Fluminense, tá? A gente, nesse momento, a gente já tem Vitória e Cuiabá na alça de mira e o Atlético Goianiense atrás da gente. A gente precisava de Criciúma ou Juventude embaixo. Com a derrota do Juventude, os dois foram a 21 pontos e os dois têm um jogo a menos em relação ao Fluminense. Ou seja, os dois têm, nesse momento, 4 pontos à frente, talvez até mesmo 7. Resultado foi ruim, a gente precisa passar mais um time, além de Vitória e Cuiabá, que estão logo na nossa frente. Mas vamos lá, tá? Próxima rodada, o Criciúma pega o Galo em casa, jogo que vai lá, dá pra perder pontos, né? E o Corinthians vai enfrentar o Juventude visita o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo enroscado e que a gente sempre torce pelo empate aqui, quando são 2 times do nosso grupo. O Internacional ainda é um estranho no ninho, tá? Não ganha há um certo tempo, vem tropeçando, mas tem 20 pontos e tem só 15 jogos, tem 4 jogos a menos que a gente. Então, eu não boto o Internacional no grupo ainda dos que eu alço ali como mira no Brasileirão. Mas preciso deixar claro aqui que se um time começa, um exemplo, tá? A diferença de você precisar fazer o resultado. Se o Brasileirão acontece, todos os times jogam todos os seus jogos. Então todos os times têm 36 jogos, menos um adversário. Esse adversário vai largar com 0 pontos e todos os outros já vão ter jogado todos os seus jogos, menos contra esse adversário aqui, esse time aqui. Esse time vai ter muita dificuldade no Brasileirão, porque ele já começa na zona de rebaixamento. Psicologicamente, ele já sabe que ele precisa fazer 30, 40 pontos para se salvar. O que eu tô falando? Do Internacional. Se o Internacional entrar no Z4, mesmo que com muitos jogos a menos, a gente sabe como é o Z4. É uma areia movediça que te puxa para baixo. Tá perdendo, tá sem pontuar um certo tempo e tá caindo cada vez mais. Tem uma defesa muito boa? Tem, mas um ataque que não produz nada. Então, enfim, olho no Inter na próxima rodada. Recebe o Palmeiras e se perde no Beira-Rio, o caldo começa a engrossar.
Chegamos ao Corinthians, que perdeu nessa rodada pro Atlético Mineiro e que tem um jogo a mais do que o Fluminense. O Corinthians, nesse momento, virtualmente, psicologicamente, está atrás do Fluminense. Se a gente considerar que o nosso jogo a menos em relação ao Corinthians é um Atlético Paranaense em casa, um jogo que hoje a gente vislumbra o Fluminense como algo positivo, talvez ganhando, a gente pode ultrapassar o Corinthians. Então, hoje, a gente com uma vitória ultrapassa. Vitória e Corinthians estaria fora do Z4, independente do Cuiabá ou do Grêmio ter jogos a menos. Olha só que situação, hein? Hoje o Fluminense depende só de si para sair da zona de rebaixamento. É só vencer o seu jogo atrasado, mais uma vez. Por que isso, Gabriel? O Vitória tem 20 jogos, nessa rodada inclusive ganhou do Palmeiras fora de casa, vitória gigantesca, mas tem 18 pontos. O Corinthians tem 20 jogos e tem 19 pontos. O Fluminense tem 19 jogos e tem 17 pontos. Se ele ganhar esse jogo atrasado, ele ultrapassa Vitória e Corinthians, e aí, óbvio, Grêmio, Cuiabá podem ultrapassar, também já estão na frente, podem disparar, mas o Fluminense hoje pode ultrapassar Vitória e Corinthians, ficaria na beira da zona de rebaixamento, só dependendo de um tropeço do Cuiabá nos jogos atrasados que ele tem, ou do Grêmio nos jogos atrasados que ele tem. Então assim, o Fluminense hoje, ele não depende só das suas forças para sair do Z4, né? Só para corrigir. Passaria o Vitória, passaria o Corinthians, seria 17º, estaria na beira da zona de rebaixamento. Olha o tamanho dessas 3 vitórias seguidas do Fluminense. O Grêmio, eu já falei, venceu o Vasco, próxima rodada do Grêmio é contra o Atlético Paranaense fora, jogo chatinho também, e tem um Vitória e Cuiabá maravilhoso, que faz com que o Fluminense, na próxima rodada, ganhando o seu jogo, ultrapasse pelo menos mais um desses dois. Né? Pelo menos mais um, porque na pior das hipóteses ali, um vence, né? Mas se empatarem, o Fluminense passa os dois. E por último, o que eu falei que não sei se a vitória do Flamengo foi tão boa, assim, realmente pra gente. O Atlético Goianiense tá meio que morto, né? Na teoria, se a gente ganha o jogo atrasado, são 8 pontos de diferença pra lanterna. O Atlético Goianiense que demitiu o Jair Ventura e tá vendo aí, né? O drama que tá passando, independente se o Jair Ventura é bom ou não, mas o time desandou totalmente. Vamos pra nossa classificação planejada, tá? Classificação planejada na tela e daqui a pouquinho aquele cálculo básico que eu sempre trago aqui de quantos times já estiveram na nossa situação. Tá aí na tela, ó, classificação planejada, mantendo aquele padrãozinho de conquistar 43 pontos, bota mais uma vitóriazinha de 1-0 pro Fluminense, bota mais 3 pontinhos num jogo que era contado como derrota. E sabe o que isso significa? Isso significa que estamos com saldo positivo na conta para escapar do rebaixamento. Explicando rapidamente o que é a classificação planejada. Basicamente, eu conto aqui que a gente tem que chegar a 43 pontos. Por que 43 pontos, Gabriel? Porque o Instituto de Matemática da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, calcula que com 43 pontos você só tem 15% de chance de ser rebaixado, que é um número bem baixo. Então, 43 pontos. Se de repente mudar alguma coisa lá, eu mudo aqui também. E para alcançar esses 43 pontos, a gente ainda precisa fazer 26 pontos. E eu boto aqui alguns resultados que dentro de uma lógica, tipo, botei a gente perdendo pro Red Bull fora de casa, um time que, tinha perdido um jogo desde janeiro em casa, era o favorito pro confronto. Boto, por exemplo, a gente perdendo para o Atlético Mineiro fora, é um time forte. Para o Atlético Paranaense fora, para o Palmeiras fora, que é um time, dificílimo, né? A gente nunca fez um ponto lá só. Assim como boto a gente ganhando o Juventude fora de casa, o Corinthians em casa, o Clássico contra o Vasco. Enfim, boto ali a quantidade mínima de pontos que a gente precisa fazer para poder escapar. E dentro dessa quantidade mínima de pontos, a gente já está com 3 pontos positivos. Isso significa que, se, por exemplo, contra o Bahia em casa, uma tragédia acontecer, e tomara a Deus que não aconteça, e a gente perder o jogo, a gente ainda vai ter 2 pontos positivos na nossa caminhada. Então é ter calma que o caminho está sendo pavimentado. Não tem como, eu tenho falado isso constantemente, a gente ganhar um jogo e matar esses 26 pontos que a gente ainda precisa. Não dá. Isso matematicamente é impossível no futebol. Não funciona dessa maneira. Então tem que ser de pontinho em pontinho e tendo noção de que pode ser que em algum momento venha uma oscilação. Pode acontecer de em algum momento vir uma oscilação. E se ela vier, a gente tem que lembrar que é um time que foi construído rapidamente pelo Mano Menezes, sem muito tempo de treinamento e com uma solidez muito grande. 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade fazem com que o Fluminense seja estudado. Já tenha material para os adversários estudarem.
E aí, meu amigo, é aquela parada, né? Obviamente que isso começa a complicar um pouquinho a vida do Fluminense para os próximos jogos. Próxima rodada é a Copa do Brasil. Trago boas notícias. Vocês que acompanham aqui o Raiz Tricolor há um bom tempo sabem que os nossos amigos do 45 Minutos, o Thiago Minhoca, sempre me manda ali uma estatística que eles têm, que é a estatística de campanhas semelhantes. Vou botar aí na tela e vou explicar. O que é essa estatística de campanhas semelhantes? Eles têm os dados de todos os times do Brasileirão de 2006 até hoje, que é o Brasileirão com 20 clubes. De todas as campanhas de todos os times do Brasileirão de 2006 até hoje, com 19 jogos, 43 times tinham 17 pontos ou menos que a pontuação do Fluminense. Então vamos lá. 43 times na história do Campeonato Brasileiro tinham, com 19 jogos, 17 pontos ou menos. Desses, a maioria que tinha ali 15, 16 e 17 pontos consegue escapar. No total, pelo que eu contei aqui dos que escaparam, olha, uma terminou em 8º, uma terminou em 13º, a maioria briga também ali até o final, né? 2 terminaram em 14º, 5 terminaram em 15º e 2 terminaram em 16º. Então assim, 7, 9, 10, 11, ao todo, um total de 11 times escaparam do rebaixamento dos 43 que tinha. Aí você fala, pô, Gabriel, mas 43 tem uma cacetada, então, que não escapou. Sim, a situação ainda é complicada. 32 equipes caíram e 11 escaparam. Só que tem que lembrar que ali está o número de 17 pontos ou menos. Muitas equipes tinham menos. Aqui, o Goiás, por exemplo, em 2020 tinha 12 pontos. Terminou com 37. Tinha times, inclusive o Fluminense de 2009, né? Aquele Fluminense da arrancada, tinha menos pontos. Tinha 15, terminou com 46, escapando na última rodada. O Fluminense de 2008 tinha 16. Sabe qual que é o mais importante? O mais importante disso tudo é que a gente agora já começa a brigar contra o rebaixamento e olhando a Vera, tá? Olhando a Vera. Brigando contra o rebaixamento e grande aqui, olhando e falando, meu amigo, vamos brigar contra o rebaixamento, temos muita chance de escapar. Olha só aqui o que era 2, 3 rodadas atrás. Há 2, 3 rodadas atrás era esse aí. Era isso aí que o Minhoca me mandava. 8 times tinham a pontuação que o Fluminense tinha. Isso já com o Mano Menezes. Se eu voltar um pouco mais, deixa eu voltar aqui, ó, e mostrar aqui pra vocês. Vocês não vão nem acreditar, pô. Quais que eram os dados. Ó, aqui. Chegou a ter isso daí, ó. A gente tem uma das piores campanhas da história da Série A, pô. Só tinha 2 times que tinham uma campanha tão horrível quanto a nossa. Então, assim, a gente está num cenário extremamente positivo e principal para analisar esse ranking aqui. Estamos num viés de alta. O Fluminense de 2009, por exemplo, nesse momento aqui, era mais ou menos nessa rodada que o Cuca estava assumindo o Fluminense. Foi um pouquinho depois, e o Cuca assume apanhando pra cacete ainda. Toma um 5-1 do Grêmio fora de casa, que é uma loucura. E depois começa a subir. Então, assim, a gente neste momento está num viés de alta. Isso é positivo para o Fluminense. E a gente pode sim vislumbrar coisas maiores nesse Brasileirão. Mas primeiro é sair da zona de rebaixamento. Algo que pode acontecer na próxima rodada, quando o Fluminense vai enfrentar não o Red Bull Bragantino, que está aqui na camisa, mas o Fluminense vai enfrentar o Bahia dentro de casa. Bahia voltou a pontuar e tal, enfim. Empatou em casa, tomou um gol, tá desestimulado, porque tomou um empate em casa do Internacional, mas é um adversário muito forte e que a gente tem que respeitar no Maracanã. Antes disso, tem Copa do Brasil e a gente volta a falar de Brasileirão um pouquinho mais pra frente. 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder, e a gente já conseguindo botar 3 pontos na classificação planejada, já mirar em outros times que escaparam. Por exemplo, temos mais pontos do que o Vasco tinha no ano passado, e o Vasco escapou. A missão ainda é difícil, tá? Ainda é um negócio que a gente vai ter que, meu amigo, correr muito, é maratona até o final do campeonato. A gente ainda está na zona de rebaixamento. Mas, somando a matemática, o viés de alta e as atuações, como eu falei na análise Pocket, dá pra poder vislumbrar algo positivo. Tamo junto, não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo. Até a próxima, valeu!